Um novo dia se inicia e, junto com ele, Deus te concede mais uma chance de recomeçar. O sol ainda nem nasceu por completo, mas o céu já anuncia algo novo. É o sussurro do Espírito Santo dizendo: eu estou aqui. E mesmo que ontem tenha sido difícil, mesmo que a noite tenha sido longa, saiba que o amanhecer é a prova viva de que Deus ainda acredita em você. Ele te sustentou até aqui. E se te sustentou, é porque ainda tem planos maiores para a tua vida. Não importa o peso que você carrega, o silêncio que você enfrenta ou a dor que tenta disfarçar. Deus sabe, Ele vê, Ele sente e Ele te escolheu para estar aqui agora, ouvindo esta mensagem, porque quer renovar tua fé e acender de novo a chama que o tempo tentou apagar. Então fica comigo até o fim deste vídeo, porque o que vai ser dito aqui pode transformar o teu dia e talvez o teu destino. O Espírito Santo vai falar com você através de cada palavra. Mas antes de continuarmos, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas, mais corações, mais pessoas que estão precisando de esperança, assim como você. Agora, feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um amanhecer. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Que esta pessoa que está aqui comigo sinta a tua paz tocar o coração dela agora. Renova as forças, restaura os sonhos, acalma a mente e enche esta manhã com tua presença. Que cada palavra deste vídeo seja uma semente viva que produza fé, cura e transformação. E que ao final o coração dela esteja cheio da certeza de que o dia já começou vencido porque começou contigo. Em nome de Jesus, amém. E comenta aqui embaixo: Senhor, eu te entrego o meu dia. Esse é o teu ato de fé, é o teu amém público, porque quando você declara, o céu registra. Antes que o sol nasça por completo e a cidade desperte em ruído, há um instante sagrado em que o céu ainda sussurra o nome de quem sabe ajoelhar-se primeiro. É nesse momento que Deus observa o coração de quem não corre para o mundo, mas dobra os joelhos diante dele. A vida moderna tenta nos roubar esse instante, mas a Bíblia nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Essa é a chave, o segredo, o código da manhã. Quando você ora antes de tudo, você entrega o comando do seu dia ao Criador, e o caos perde o direito de dirigir. Porque quem começa o dia com pressa, termina vazio. Mas quem começa com oração, termina completo. Há um poder invisível no ato de parar tudo e falar com Deus antes do primeiro passo. É como se a alma se alinhasse com o céu e a mente se livrasse da névoa que o mundo tenta impor. Deus não quer orações longas, Ele quer corações sinceros, quer ouvir a tua voz antes que o mundo te consuma. Quando você acorda e diz: Senhor, guia-me, o inferno treme, porque sabe que não é mais você quem vai dirigir o dia, é o Espírito Santo. A oração da manhã não é rotina, é armadura. É a senha que abre os portões da proteção divina e fecha as brechas do inimigo. Então, respire, sinta o peso do silêncio e diga: Deus, este dia é teu, eu sou teu. O céu ouve quando alguém decide orar primeiro, e há algo de sobrenatural nesse gesto simples. O inimigo sabe que quando um filho de Deus começa o dia de joelhos, ele se levanta de pé no espírito. Porque o poder da oração não está nas palavras, mas na entrega. É o coração dizendo: Pai, eu confio em Ti mesmo, sem entender. É por isso que a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37:5. Cada manhã é uma folha em branco nas mãos do Criador. E cada oração é uma tinta divina que começa a desenhar o propósito do dia. Quando você acorda e busca o Senhor, não está apenas pedindo bênçãos, está convidando o próprio Deus a caminhar ao teu lado.
É como se ele dissesse: anda comigo e eu te mostrarei o caminho. E quando Deus guia, até o deserto floresce. Jesus nos ensinou que antes de qualquer passo, antes de qualquer decisão, é preciso estar conectado com o Pai. De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. O Filho de Deus orava não por necessidade, mas por intimidade. Ele sabia que sem comunhão até o dom perde o brilho. Orar primeiro é como ajustar o compasso da alma, é colocar a mente em sintonia com o céu, é declarar que a voz de Deus é mais importante do que qualquer notificação, notícia ou preocupação. Quantas vezes deixamos o mundo falar antes do Criador? Quantas vezes abrimos o celular antes de abrir a Bíblia? É por isso que o coração se cansa tão rápido. A alma foi feita para ouvir o som do Espírito, não o barulho da multidão. Quando você ora antes de tudo, você se torna sensível às direções do alto. Deus começa a te guiar não só nas grandes decisões, mas nos pequenos detalhes. Ele vai te mostrar quando falar, quando calar, quando esperar e quando agir. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. É na oração da manhã que esse versículo ganha vida, porque ali você entrega o mapa e deixa Deus ser o guia. O dia pode até parecer comum, mas quando começa com oração, ele se transforma em campo de milagres. E o mais lindo é que muitas vezes Deus não muda o dia, ele muda você dentro do dia. Ele transforma o olhar, a atitude, o ânimo. Onde antes havia peso, ele coloca leveza. Onde havia medo, ele planta confiança. Onde havia dúvida, ele acende fé. Por isso, quando a alma se curva, o espírito se ergue. A oração da manhã é o respiro da alma cansada e a força da mente abatida. E quem a pratica sabe, não há manhã vazia, quando Deus é o primeiro a ser lembrado. O inimigo tenta te distrair, porque ele sabe que a oração da manhã é um ataque contra o caos. Ela desarma as armadilhas antes que elas se formem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Essa alegria não vem do acaso, vem da presença. A alegria da manhã não é um sentimento, é uma consequência da comunhão. É o coração dizendo: Deus, eu te busquei e te encontrei. E o Espírito responde: eu já estava aqui, esperando por ti. A presença de Deus pela manhã é como o orvalho que renova a terra. O profeta Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em como a alva, a sua vinda é certa. Oséias 6:3. Assim é o amor de Deus, pontual, constante, fiel. Ele chega junto com a luz, mas só quem ora percebe. Muitos passam o dia inteiro tentando resolver o que poderiam ter evitado com uma simples oração. Porque a oração é prevenção espiritual. Ela antecipa ataques, desfaz enganos, protege caminhos. É um escudo invisível que o inimigo não consegue atravessar. Quando você ora, Deus envia anjos ao teu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Cada manhã de oração é um acampamento celestial ao teu redor. O céu se mobiliza, o inferno se inquieta e a tua alma encontra paz. E se o dia começar turbulento, lembre-se, não é o cenário que define o teu espírito, é o teu espírito que transforma o cenário. Porque quem orou primeiro já venceu o invisível. Às vezes, o milagre não vem no formato que pedimos, mas sempre vem na forma que precisamos. E quem começa o dia em oração, entende isso com serenidade. Deus responde até no silêncio. O silêncio dele não é ausência, é ensino. Ele trabalha enquanto você confia. Por isso a Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Oração é fé em movimento, é confiança em descanso. Quando você ora, você entrega o controle e adquire paz. O mundo corre, mas o Filho de Deus descansa.
A oração transforma pressa em propósito e cansaço em convicção. É nesse lugar secreto, logo ao amanhecer, que o Espírito fala verdades que o mundo jamais entenderá. Ele sussurra: não temas, estou contigo. E essas palavras têm o poder de mudar tudo. O dia que começou pesado se torna leve, o fardo se torna bênção e o impossível começa a parecer possível, porque a fé se reacende toda vez que a boca se abre para orar. E se há algo que o inimigo teme, é um cristão que ora antes de agir. O diabo não teme planos, estratégias ou discursos, ele teme oração. Porque oração é o lugar onde o homem se ajoelha e Deus se levanta. É onde a fraqueza humana encontra a força divina. Por isso, comece o dia orando, mesmo que seja cansado, mesmo que seja em lágrimas, mesmo que seja sem palavras. Deus entende o que o coração não consegue dizer. Ele lê as lágrimas, interpreta os suspiros e traduz os silêncios. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que quando você não sabe o que falar, o céu fala por você. E é por isso que amanhã é o momento mais poderoso para buscar o Senhor. Porque antes que o mundo desperte, o céu já está aberto. Há um chamado divino ecoando entre o último som da noite e o primeiro canto dos pássaros. É Deus chamando: vem falar comigo. É nessa hora que as bênçãos se desenham, que os destinos se alinham e que as guerras invisíveis começam a ser vencidas. Quando você se ajoelha, você participa da estratégia de Deus para o teu dia. E não há nada mais sábio do que começar o dia no conselho do Altíssimo. Bem-aventurado o homem que me ouve, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras das minhas entradas. Provérbios 8:34. O bem-aventurado é aquele que espera por Deus, que se apresenta todas as manhãs como um servo fiel, dizendo: eis-me aqui. E Deus responde: então anda comigo hoje. E Deus responde: então anda comigo hoje. E quando Ele anda contigo, o caminho se ilumina mesmo que o céu ainda esteja nublado. É impossível caminhar com Deus e permanecer nas trevas. A presença dele não apaga apenas a escuridão exterior, mas também as sombras interiores, aquelas que ninguém vê, mas que te pesam por dentro. Orar primeiro é permitir que a luz penetre o íntimo e revele tudo o que precisa ser tratado, curado e libertado. É o momento em que o Espírito Santo toca nas feridas escondidas e diz: eu ainda posso restaurar o que o tempo feriu. Quantas vezes você acorda sentindo um peso que nem sabe explicar? Parece cansaço, mas é falta de comunhão. O peso da alma só é aliviado quando o coração se ajoelha, porque a oração não apenas muda o dia, ela muda o interior, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Isso não é poesia, é promessa. Cada palavra dita na oração é como um fardo sendo retirado do ombro. A alma respira, o coração desacelera, e a presença de Deus toma o lugar do medo. E quando a presença entra, o inferno tem que sair. É por isso que orar logo cedo é como blindar-se por dentro. A mente se acalma e o espírito se fortalece. O mundo pode tentar te empurrar, mas quem começou o dia com Deus permanece firme. O inimigo até tenta lançar setas, mas elas se perdem, porque há um escudo de fé levantado. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. E esse escudo é ativado na oração. Não há escudo mais forte do que a fé que ora. E quanto mais você ora, mais sensível se torna ao que é espiritual. Deus começa a te mostrar sinais, direções, caminhos que antes passavam despercebidos. Ele fala através da palavra, através das circunstâncias, através da paz que só o Espírito pode gerar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. É essa paz que te faz vencer dias difíceis sem perder o equilíbrio. Quem ora primeiro não se desespera quando algo dá errado, porque já entregou tudo antes de começar. A oração muda a postura. Você deixa de viver reagindo e começa a viver guiado. Deixa de ser refém do acaso e passa a ser conduzido pela graça. O orante não teme o desconhecido, porque confia no Deus que conhece tudo. E é isso que a Bíblia quer dizer quando declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O entendimento humano é limitado, mas o olhar de Deus alcança o amanhã. Por isso, quando você ora, Deus trabalha antes de você chegar. Ele prepara ambientes, muda corações, desfaz armadilhas. Há situações que você nem sabe que escapou, porque alguém orou. Quando você ora de manhã, não é apenas sobre o seu dia, é sobre o que Deus vai fazer durante toda a tua jornada. Ele estende misericórdia, renova força e coloca anjos de prontidão. Cada manhã orada é um dia protegido, e mesmo que algo saia do teu controle, permanece dentro do controle dele. O segredo é confiar mesmo quando não entender. Às vezes, Deus te tira de algo que parecia bênção para te livrar de um abismo disfarçado. Outras vezes, Ele permite o silêncio porque quer ensinar dependência. Quem ora aprende a discernir. Entende que o não de Deus é proteção e que o tempo dele é perfeito. Quando você começa o dia de joelhos, você começa do jeito certo, porque se começou com Deus, termina com vitória. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27:1. Quem ora primeiro caminha com essa certeza: mesmo que a tempestade venha, o barco não afunda, porque o piloto é Cristo, e Ele continua acalmando o mar de dentro das nossas almas. Quantas vezes o dia amanhece com ventos contrários e ainda assim termina em paz? É porque quem começou orando, terminou protegido. A oração é o leme da alma. Se você começa o dia orando, pode haver vento, mas não há desvio. E se houver desvio, é apenas para te colocar no rumo certo. Deus tem o hábito de transformar atalhos perigosos em estradas seguras. E tudo começa com um simples gesto: dobrar os joelhos e dizer: Senhor, guia-me. É simples, mas poderoso. Há pessoas que passam uma vida inteira tentando ter controle sobre tudo e nunca entendem que o segredo está em entregar. Quando você entrega, Deus age. Quando você confia, Ele realiza. Quando você busca, Ele se revela. E é por isso que o inimigo luta tanto contra a tua oração da manhã, porque sabe que, se você começar o dia com Deus, Ele perde o poder de bagunçar o resto. A oração é como acender uma lâmpada antes de andar. Você não evita obstáculos por sorte, mas por luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Essa luz se acende toda vez que você busca o Senhor logo cedo. Ela ilumina teus passos e revela perigos ocultos. Deus te livra de armadilhas que o inimigo ainda nem teve tempo de colocar. E quando você percebe isso, o coração se enche de gratidão. A oração da manhã é também um ato de gratidão, porque quem agradece antes vê milagres depois. Quando você diz: obrigado, Deus, por mais um dia, você está reconhecendo que tudo o que tem e tudo o que é vem dele. E esse reconhecimento abre as portas do favor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Gratidão é a linguagem do céu, e quem fala a língua do céu atrai o céu para a terra. É por isso que o ambiente muda quando alguém ora com o coração grato.
As palavras criam atmosfera. Uma oração sincera é capaz de transformar tristeza em esperança, medo em fé, desânimo em coragem. É por isso que orar primeiro é essencial, porque a forma como você começa o dia determina como você o termina. Quando você acorda e fala com Deus, está dizendo: Senhor, dirige-me, pois sozinho não posso. E o céu responde: não temas, eu vou contigo. E Ele vai mesmo, vai nos detalhes, nas conversas, nas decisões. Ele guia, inspira e protege. O Espírito Santo se torna teu companheiro de jornada, teu conselheiro fiel, tua voz interior que te diz o que é certo. E quando você erra, Ele corrige com amor. Quando tropeça, Ele levanta com graça. E quando desanima, Ele reacende o fogo. Essa é a força da oração. Ela nos mantém conectados ao poder que nunca falha. Por isso, não comece o dia reclamando, comece orando. Não comece o dia pensando em problemas. Comece pensando em promessas. Porque o que você foca floresce. E se o foco é Deus, o dia floresce em paz. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Paz não é ausência de lutas, é presença de fé. A oração não remove a tempestade, mas te ensina a andar sobre as águas. Quando você ora, o impossível se torna o normal, e o normal se torna milagre. Deus muda a ordem das coisas para honrar quem o busca. Ele multiplica o pouco, abre caminhos onde não há e faz o improvável acontecer. Porque quem ora primeiro tem prioridade no céu. O Pai ouve antes mesmo de você terminar. Ele conhece o coração, entende as intenções e se move por amor. Então, todas as manhãs, lembre-se, antes de olhar o relógio, olhe para o alto. Antes de correr para o trabalho, corra para a presença. Antes de falar com o mundo, fale com Deus. Ele é a fonte da sabedoria, o autor da tua história e o guardião do teu caminho. Começar o dia com oração é começar com propósito. E quem tem propósito tem direção. Agora, feche os olhos e deixe que esta oração se torne tua voz. Senhor meu Deus, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, não por costume, mas por necessidade. Eu preciso da Tua presença mais do que do ar que respiro. Entrego-Te este novo dia e todos os caminhos que estão à minha frente. Coloca a Tua mão sobre cada decisão, sobre cada pensamento, sobre cada passo, que nada em mim se mova sem o Teu Espírito. Guarda a minha mente das distrações. Livra-me das armadilhas do inimigo e guia-me pelos Teus caminhos. Derrama sabedoria quando eu falar, paciência quando eu esperar e força quando eu fraquejar. Renova as minhas forças como a águia e que eu possa correr sem me cansar e andar sem desfalecer. Isaías 40:31. Que o Teu amor seja o combustível do meu coração e a Tua paz o escudo que me protege. Se o dia for difícil, me lembra que Tu és maior do que qualquer tempestade. Se o medo quiser me dominar, me ensina a confiar. Se a dúvida quiser me calar, me faz ouvir a Tua voz. Eu declaro que este dia pertence a Ti. E porque Te busquei primeiro, sei que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Abençoa minha casa, minha família, meu trabalho e tudo o que minhas mãos tocarem. Que o Teu Espírito vá à frente, abrindo portas e desfazendo embaraços. Que este dia seja marcado pela Tua presença. E no final dele, que eu possa olhar para trás e dizer: o Senhor esteve comigo em cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia mostra que até Jesus, sendo o Filho de Deus, buscava o Pai antes de tudo. De madrugada ainda escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Isso não era apenas um hábito, era uma estratégia espiritual. Jesus sabia que o segredo da vitória pública está na comunhão privada. É no secreto que o coração se fortalece. É no silêncio que o Espírito fala. Cada manhã é uma batalha espiritual que começa invisível.
O inimigo tenta plantar medo, ansiedade, pressa, mas quem ora primeiro, vence primeiro. A oração da manhã é como a luz do sol atravessando as nuvens da alma, dissipa as trevas, aquece o espírito, reacende a esperança. Quando você fala com Deus logo cedo, você não está apenas pedindo bênçãos, está declarando dependência, e Deus ama corações dependentes. Ele se aproxima de quem reconhece: sem ti eu nada posso fazer. João 15:5. O mundo ensina a correr atrás, Deus ensina a se ajoelhar antes. Quem ora primeiro não reage ao dia, governa o dia com o Espírito. Cada palavra dita ao amanhecer é como um escudo invisível que te cobre ao longo das horas. Por isso, não deixe que o celular seja a primeira voz que te fala. Deixe que seja Deus. Antes do toque das notificações, ouça o sussurro do Espírito: Filho, estou contigo. Porque o amanhecer é mais do que um fenômeno físico, é uma metáfora da alma. O sol que nasce é o lembrete de que a luz sempre vence a escuridão. Assim como o céu clareia, a alma também pode ser renovada pela presença de Deus. Quando você dobra os joelhos antes que o mundo acorde, você não está apenas orando, está travando uma guerra invisível e vencendo batalhas que o mundo não vê. O inimigo teme a oração do amanhecer porque ela o desarma antes que ele haja. Há algo de sagrado em buscar Deus no silêncio da madrugada, quando tudo está quieto, quando o coração está vulnerável e o espírito ainda está em sintonia com o céu. É nesse instante que Deus fala mais alto, não porque ele grita, mas porque o mundo ainda não começou a fazer barulho. É no secreto que o Espírito sussurra respostas que o ruído da rotina apagaria. Jesus, mesmo sendo o Filho do Altíssimo, sentia a necessidade de se retirar para orar. Isso nos ensina que ninguém é tão grande que possa começar o dia sem Deus. Ele não começava seus milagres sem antes se encontrar com o Pai. Ele sabia que o poder que se manifesta em público nasce no relacionamento que se cultiva em particular. E esse é o chamado para nós: buscar primeiro o Pai. Porque quando o coração se inclina diante de Deus, o céu se inclina diante de você. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Esse é o segredo. Quanto mais cedo você se aproxima, mais cedo sente a presença. O primeiro pensamento do dia revela quem governa o coração. Se é Deus, o dia já começa vitorioso. A oração da manhã é o momento em que o invisível se torna real. É o instante em que a alma se rende e o Espírito Santo assume o controle. Quantas vezes você acorda com o coração inquieto, sem saber o que vai enfrentar? Mas basta fechar os olhos e dizer: Pai, estou aqui, e a atmosfera muda. O céu se abre, o fardo se torna leve, o caos perde força. O que era confusão vira clareza, o que era medo vira fé, o que era dúvida vira convicção. Porque quem ora primeiro enxerga o mundo pelos olhos do Espírito. O problema é o mesmo, mas a perspectiva é diferente. A oração não muda apenas as circunstâncias, muda o modo como você as enxerga, e é isso que o diabo tenta impedir. Ele não quer roubar teu tempo, ele quer roubar tua comunhão, porque ele sabe, um dia que começa sem oração, é um campo aberto para a distração, para o medo, para a pressa. Quando você ora, você coloca Deus no centro, e tudo mais se alinha. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Reconhecer Deus é mais do que citá-lo, é depender dele, é acordar e dizer: Senhor, eu não sei o que vem, mas sei que o Senhor já está lá. E essa certeza muda tudo. A alma que confia dorme em paz e acorda em paz. Não porque o mundo está calmo, mas porque o coração está firme. Quando o Espírito governa, até o caos se curva. A oração da manhã é o alicerce invisível do dia.
Quem ora primeiro constrói antes de viver. É como se o Espírito já fosse à frente, preparando os caminhos, afastando os perigos, colocando pessoas certas no trajeto. Deus trabalha enquanto você ora. Ele é o Deus do antes. Antes do problema aparecer, Ele já desenhou a solução. Antes da porta fechar, Ele já preparou outra aberta. Antes da lágrima cair, Ele já separou o consolo. É por isso que Jesus não começava o dia sem orar. Ele sabia que a força do ministério estava no secreto com o Pai. Você já percebeu que os dias mais difíceis são justamente aqueles em que a oração ficou para depois? É porque quando você não ora, o coração fica vulnerável. E um coração vulnerável é um alvo fácil. A mente se distrai, o espírito se enfraquece e o inimigo aproveita as brechas. Por isso, orar não é luxo espiritual, é necessidade vital. É o oxigênio da alma. Sem oração, a fé asfixia. Mas com oração, até o deserto floresce. O deserto e a terra seca se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías 35:1. Essa é a promessa. Onde há oração, há vida. A oração da manhã também é o momento de ouvir. Porque orar não é apenas falar, é silenciar para escutar. É dar espaço para que Deus dirija a conversa. E Ele fala através da palavra, fala através da paz, fala através da intuição do Espírito. Às vezes, Ele fala com voz mansa e suave, como fez com Elias no monte, 1 Reis 19:12. Outras vezes, fala através de circunstâncias, movendo peças do dia para te mostrar o caminho. Mas é na oração que você se torna sensível à voz dele. É por isso que o mundo moderno teme o silêncio, porque no silêncio Deus fala. E quando Deus fala, o inimigo é desmascarado. Quem ora primeiro, anda guiado. E andar guiado é diferente de andar empurrado. Quem é empurrado vai pelo impulso, quem é guiado vai pela direção. Há uma diferença enorme entre se mover e ser movido por Deus. Quando você ora, você deixa de reagir ao mundo e começa a responder ao Espírito. E o Espírito sempre conduz à vitória. Ele te livra de caminhos que pareciam certos, mas eram armadilhas. Ele te protege de amizades que pareciam bênção, mas eram laços. Ele te mostra oportunidades que o olho humano não enxergaria. Tudo começa na oração. Orar pela manhã é como assinar um contrato espiritual dizendo: Senhor, conduz meu dia conforme a tua vontade. E Deus honra esse gesto. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Salmos 37:23. A vida de quem ora não é perfeita, mas é dirigida. O vento pode soprar, mas não derruba. A tempestade pode vir, mas não destrói. Porque quem ora primeiro já ergueu um muro de fé ao redor de si. E esse muro não é de tijolos, é de promessas. E promessas não quebram, se cumprem. Por isso, a oração da manhã deve ser o primeiro compromisso de quem crê. Antes de ligar o celular, ligue o coração ao céu. Antes de ouvir a voz dos homens, ouça a voz de Deus. Antes de planejar, se prostre. Antes de decidir, consulte. Antes de correr, espere. A oração é o freio do ansioso e o impulso do corajoso. Ela equilibra o coração, acalma a mente e desperta o espírito. E quando o dia começar a pesar, lembre-se do que foi dito no secreto. Deus sempre fala pela manhã o que você vai precisar lembrar à tarde. Ele antecipa forças, envia respostas e planta paz. Quando você ora logo cedo, o dia inteiro é coberto pela unção da presença. E mesmo que venha a luta, a alma não se abala, porque sabe que já começou com vitória. A vida é feita de batalhas invisíveis que só a oração vence. A oração da manhã é o momento de colocar a armadura de Efésios 6. É ali que você veste o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça e a espada do Espírito. É ali que você declara: hoje eu vou vencer, não porque sou forte, mas porque o Senhor é comigo.
E essa declaração ecoa no mundo espiritual. O inimigo reconhece quando alguém acorda coberto de oração. Ele sabe que suas setas não encontrarão brechas, porque o orante já ergueu o escudo. Cada dia começa com uma escolha: correr ou se ajoelhar. Quem corre chega cansado. Quem se ajoelha chega guiado. O tempo gasto em oração nunca é perdido. É investimento. É o preparo do espírito antes da jornada. É a comunhão que antecede a conquista. E se até Jesus, o próprio Filho de Deus, começava o dia orando, quem somos nós para começar de outro jeito? Então, quando o sol nascer amanhã, antes de qualquer coisa, feche os olhos e diga: Senhor, estou aqui. Fale com Ele como um amigo fala com outro. Diga o que sente, o que teme, o que deseja. Não há oração pequena demais. Deus ouve até os sussurros que você nunca conseguiu transformar em palavras. Ele entende a linguagem do coração. E se um dia você acordar sem vontade de orar, ore assim mesmo. As orações mais poderosas nascem dos dias mais difíceis. Ore cansado, ore chorando, ore em silêncio, mas ore. O céu nunca fecha para quem tem fé. Deus não exige perfeição, Ele busca sinceridade. Ele não quer discursos, Ele quer entrega. E quando você se entrega, o Espírito faz o resto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Tu és o meu primeiro pensamento, a minha prioridade e o meu refúgio. Eu te agradeço por mais um amanhecer, por mais um dia de vida, por mais uma chance de caminhar na Tua presença. Senhor, antes que o mundo me distraia, eu te busco. Antes que as vozes lá fora gritem, eu quero ouvir a Tua voz suave. Dirige os meus passos, controla os meus pensamentos e guarda as minhas emoções. Que cada palavra que eu disser hoje reflita o Teu amor e que cada decisão seja guiada pela Tua sabedoria. Livra-me do mal que eu não vejo, das armadilhas que o inimigo prepara e das tentações que enfraquecem a alma. Enche-me de paciência, de fé, de coragem e de paz. Que o Teu Espírito Santo habite em mim desde o primeiro minuto até o último segundo deste dia. E se vierem desafios, que eu não esqueça que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Abençoa, Senhor, cada pessoa que acordou buscando Tua presença. Que o Teu fogo reacenda a esperança. Que o Teu amor renove a força e que o Teu poder cubra cada lar. Nós te pedimos, Pai, que nos ensines a orar, não apenas por necessidade, mas por amor. Que cada manhã seja um encontro contigo e que cada dia seja um reflexo do Teu cuidado. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos: este dia pertence a Ti, em nome de Jesus. Amém. Oração é mais do que falar, é ouvir, é abrir o coração e permitir que Deus reescreva o roteiro do dia. Quantas vezes você já começou um dia pesado, mas uma simples oração mudou tudo? Isso acontece porque Deus honra quem o honra primeiro. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando você ora, algo invisível se alinha. As decisões se tornam mais sábias, os sentimentos mais calmos, as palavras mais brandas. E o que parecia fora do controle, de repente, se encaixa. Orar é como abrir a janela da alma para o vento de Deus soprar. É um ato de fé que diz: eu confio, mesmo sem ver. A fé é o combustível da oração, e a oração é o canal da fé. Quem ora primeiro vive em paz, mesmo em meio à guerra. Porque não há batalha maior do que o controle do coração. O inimigo tenta roubar a tua paz logo cedo,
Mas quem ora, entrega o coração ao dono da paz. O Espírito Santo é o único capaz de transformar a inquietação em descanso e o medo em coragem. A oração da manhã é a ponte entre o ontem e o hoje. É onde o passado se apaga e o novo começa. E nesse novo, Deus escreve com letras de esperança o que o cansaço da noite anterior tentou apagar. Cada palavra dita diante do Senhor é como uma semente plantada na eternidade. E o céu responde a cada uma com um tempo perfeito. Não é no teu relógio, é no dele. Deus não se atrasa, ele prepara. E enquanto você ora, ele move o invisível. Orar é confiar sem cobrança, é descansar sem medo, é se render ao Autor e permitir que Ele edite as cenas da tua vida com sabedoria divina. A oração é o diálogo mais puro que existe, porque nela o Espírito traduz o que o coração não sabe dizer. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando o teu coração está confuso, o céu entende a tua dor. Orar não é convencer Deus a fazer a tua vontade, é se alinhar à vontade dele. É entender que o Pai sabe o que é melhor, mesmo quando parece o contrário. Às vezes, Deus não muda o cenário porque está mudando você dentro do cenário. Ele usa o tempo para te amadurecer e a oração para te moldar. Cada silêncio é um convite para confiar mais. Cada espera é uma prova de fé. E cada resposta é um testemunho da fidelidade dele. Orar é dizer: Senhor, não sei o que virá, mas sei quem vem comigo. E isso basta, porque quando Deus está, o resto se ajusta. O segredo da paz é a presença. O mundo tenta te ensinar que paz vem quando tudo dá certo. Mas a Bíblia ensina que a paz verdadeira é quando tudo parece errado, e ainda assim o coração permanece tranquilo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A oração é o caminho até essa paz. Quando você ora, você constrói uma fortaleza invisível. Os ventos podem soprar, mas o coração não cai. A oração não impede a tempestade, mas te ensina a andar sobre as águas. Jesus mostrou isso quando acalmou o mar. Antes de ordenar paz ao vento, ele estava em oração. Ele dormia no barco porque já tinha falado com o Pai. Essa é a diferença. Quem ora antes, descansa durante. Orar é antecipar a calmaria no meio da guerra. É olhar para o caos e declarar: eu sei em quem tenho crido. E isso é fé viva, fé prática, fé que respira o sobrenatural. Quando o coração está em comunhão com Deus, o impossível se torna natural. As portas se abrem sem empurrões, as respostas chegam sem desespero, os milagres acontecem sem espetáculo. A oração é o terreno onde o sobrenatural germina em silêncio. E talvez você não perceba, mas cada oração sincera muda o ambiente. As palavras que você diz em secreto criam ecos no espiritual. Deus ouve, o inimigo recua e a atmosfera se transforma. A oração não é um ritual, é uma semente. E cada semente plantada no secreto floresce no tempo certo. O problema é que o ser humano quer ver o fruto antes da raiz. Mas Deus trabalha de baixo para cima. Ele fortalece a base antes de mostrar o crescimento. E quem persevera em oração aprende a esperar sem duvidar. A oração da manhã é a mais poderosa porque ela planta o tom do dia. É o momento em que você diz: Senhor, não sei o que vai acontecer, mas eu te entrego tudo. E Deus recebe essa entrega como adoração.
Quando você ora ao amanhecer, o dia muda de dono. Não é mais guiado por você, é dirigido pelo Espírito, e onde o Espírito dirige, há direção, há sabedoria, há livramento. Quantas vezes Deus te livrou de algo que você nem percebeu? Um atraso, uma ligação, uma coincidência. Nada disso é acaso. É o resultado da oração. Deus move o universo para proteger quem ora. Ele muda horários, caminhos e corações. Ele coloca pessoas no teu trajeto que vão te abençoar e afasta quem te atrapalharia. Ele abre portas que ninguém poderia abrir e fecha as que te fariam mal. Tudo isso começa na oração. E é por isso que o inimigo faz de tudo para te distrair logo cedo. Ele sabe que se te roubar o momento da comunhão, te rouba a força. Mas quando você escolhe orar, mesmo cansado, mesmo atrasado, mesmo sem palavras, o céu se alegra. Porque Deus não busca perfeição, busca prioridade. Ele quer ser o primeiro som do teu dia. Oração é um gesto de amor, um ato de fé e um escudo de proteção. Orar é também um ato de humildade. É reconhecer que não somos autossuficientes. É admitir que sem Deus tudo é vaidade. E com Deus até o simples se torna extraordinário. A oração coloca tudo na perspectiva certa. Ela te faz lembrar quem é o Criador e quem é a criatura. Quando você se ajoelha, o orgulho se desfaz, o ego se cala e o espírito fala. A alma se realinha ao propósito e o coração volta a bater no ritmo do céu. A oração da manhã é a sintonia da alma com o trono. É o momento em que o humano se encontra com o divino e o tempo se curva diante da eternidade. E nessa conexão, o que é pesado se torna leve. O jugo se torna doce, a dor se transforma em aprendizado e o medo em confiança. A oração não muda Deus, muda você. É através dela que aprendemos a enxergar com os olhos da fé. O que antes era desespero se torna esperança. O que antes era lágrima se torna testemunho. E o que antes parecia impossível se torna caminho aberto. A fé que ora é a fé que enxerga o invisível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Quando você ora, você está dizendo: Senhor, eu não vejo, mas confio. E essa confiança move montanhas. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. Mateus 17, 20. O monte pode ser o medo, a dor, a indecisão, mas ele se move quando há fé orante. A oração da manhã é o alicerce de um dia vitorioso. Quem começa com Deus, termina com gratidão. E mesmo que o dia não saia como esperado, há paz, porque a presença dele compensa qualquer resultado. O coração que ora se torna morada de serenidade. É por isso que pessoas de oração têm um brilho diferente. Elas podem estar passando por desertos, mas há um rio fluindo dentro delas. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Essa é a marca de quem ora. A alma não seca, porque o Espírito rega. E mesmo quando tudo parece parado, Deus está agindo. Orar é acreditar nisso. É confiar que o invisível trabalha enquanto você descansa. É entender que o silêncio de Deus é cheio de propósito. Ele não esquece, ele prepara. Quando parece que nada acontece, é porque tudo está sendo alinhado. A oração é o ensaio da vitória. Ela te treina para crer antes de ver. E quando o milagre chega, você reconhece. Não foi sorte, foi oração. Mas é importante lembrar, orar não é apenas pedir, é também agradecer. O coração grato ora diferente. Ele não busca apenas respostas, busca comunhão. Ele não se aproxima apenas por necessidade, mas por amor. E quando você ora com gratidão, o céu se abre de um jeito especial.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Gratidão é o perfume que sobe mais rápido ao trono. Por isso, todas as manhãs, antes de pedir, agradeça. Agradeça pelo fôlego, pela cama, pelo teto, pela chance de recomeçar. Agradeça até pelo que ainda não aconteceu. Porque agradecer é declarar fé antecipada. É dizer, Senhor, eu confio que o teu plano é melhor. E Deus se agrada desse coração. Ele abençoa quem reconhece. Ele exalta quem se humilha. Ele honra quem o honra. A oração também é o campo onde o Espírito Santo trabalha dentro de você. Ele te molda, te confronta, te cura, te transforma. Há feridas que o tempo não cura, mas a oração cura. Há dores que o psicólogo não entende, mas o Espírito interpreta. Há confusões que a lógica não resolve, mas Deus simplifica. E tudo isso acontece no lugar secreto. É por isso que Jesus dizia: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6,6. No secreto não há plateia, só presença. E é na presença que o impossível acontece. Por isso, ore mesmo quando parecer que Deus está em silêncio. O silêncio de Deus é como um intervalo entre as notas de uma canção. Não é ausência, é ritmo. Ele está preparando o próximo verso. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele escreve. Enquanto você chora, Ele recolhe as lágrimas e transforma em testemunhos. E agora, que teu coração já está em silêncio diante dEle, ore comigo. Senhor meu Deus, nesta manhã, eu te agradeço pela tua fidelidade. Eu te busco não apenas para pedir, mas para ouvir. Fala comigo, Espírito Santo. Reescreve o roteiro do meu dia, o rumo dos meus pensamentos, a direção das minhas decisões. Que eu não fale por impulso, mas por sabedoria. Que eu não haja por medo, mas por fé. Toma conta do meu coração, Senhor. Guarda-me de toda distração, de toda pressa, de toda ansiedade. Que a tua paz habite em mim e me ensine a descansar em ti. Tira o peso que não é meu e me ensina a confiar no teu tempo. Faz o vento do teu Espírito soprar sobre mim agora, limpando o que precisa sair e trazendo o que precisa ficar. Eu te entrego este dia, cada passo, cada palavra, cada pensamento. Que seja tudo conforme a tua vontade. Abençoa a minha casa, a minha família, os meus caminhos, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Porque a oração não é o fim, é o começo, é o sopro que desperta o milagre, é o silêncio que carrega respostas, é o encontro entre o humano e o divino. Que eu nunca comece um dia sem ouvir tua voz, e que tua presença seja sempre o meu primeiro som da manhã. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que escuta estas palavras. Que o teu Espírito Santo visite cada lar, cada coração, cada mente cansada. Que haja uma manhã nova, não apenas no relógio, mas dentro da alma. Toca, Senhor, onde as preocupações moram e coloca a tua paz onde havia tormenta. Que esta pessoa aprenda a buscar-te antes de tudo. Antes das vozes do mundo, antes das distrações, antes das dores. Derrama sabedoria, coragem e discernimento. Que cada passo do dia seja guiado pela tua mão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91:1. Que esta promessa seja viva hoje. Que cada palavra dita aqui seja semente que floresce em fé. Senhor, abençoa os caminhos, as decisões, as famílias e os sonhos. E se o dia for difícil, que a lembrança desta oração reacenda a fé. Nós oramos e declaramos: o dia já começou vencido, porque começou em tua presença. Em nome de Jesus, amém.
E é nesse momento, Senhor, que o coração entende o valor da Tua presença, porque não há força maior do que a de quem se prostra e reconhece. Eu preciso de Ti. Há um poder sobrenatural em começar o dia assim, em silêncio diante do trono, com a alma rendida e os olhos fechados para o mundo, mas abertos para o céu. O verdadeiro descanso não vem do sono, vem da presença. E quando o Espírito Santo visita uma alma cansada, ele não apenas conforta, ele renova. A Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. É isso que acontece quando o Espírito toca. O fraco se levanta, o abatido sorri, o desanimado volta a crer. Porque onde Deus está, a vida floresce outra vez. Há pessoas que vivem dias nublados, não por causa do tempo, mas porque a alma se fechou. E quando a alma se fecha, até o sol parece distante. Mas Deus é especialista em abrir janelas dentro do coração. Ele entra nos cômodos esquecidos da alma, acende a luz onde antes havia sombra e transforma desespero em esperança. Ele faz brotar alegria em meio ao deserto, como está escrito: o deserto e o lugar seco florescerão, e o ermo se alegrará e florescerá como a rosa. Isaías 35:1. Assim é o agir de Deus, silencioso, mas profundo, invisível, mas transformador. Quando o Espírito Santo entra num lar, as paredes ganham paz. O ambiente muda, não porque os problemas somem, mas porque a presença muda a atmosfera. Onde antes havia confusão, agora há entendimento. Onde havia medo, agora há descanso. Porque quando Deus é convidado para o centro, tudo o que está fora de ordem se alinha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. É por isso que orar é mais do que pedir, é abrir espaço para o sobrenatural. É dizer: Senhor, toma o controle. E quando o controle está nas mãos dele, o impossível se torna normal. Porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir, ele precisa apenas de um coração disponível. Quando a alma diz sim, o céu responde já. E o Espírito se move com poder. Ele cura, restaura, transforma. Ele dá sentido onde havia vazio, propósito onde havia dúvida e fé onde havia medo. Há momentos em que o mundo parece ruir ao redor, mas quem está firmado em Deus permanece de pé. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Essa promessa é para os que habitam no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que fizeram da oração seu refúgio e da fé seu escudo. O inimigo pode rugir, mas o rugido dele não atravessa a cobertura da presença. Quando você ora, o inferno recua. Quando você busca, o mal se desfaz. Quando você se ajoelha, Deus se levanta. E é assim que o dia começa vencido, quando ele começa em oração. Porque oração é o alarme da alma, o despertar do espírito e o silêncio que fala mais alto que qualquer grito do mundo. Há quem comece o dia com pressa, outros com medo, outros com culpa, mas o sábio começa o dia com Deus. E quando Deus é o primeiro, o resto se encaixa. O Espírito Santo é o amigo fiel, que não te abandona nem quando o mundo desmorona. Ele é o consolo em meio ao caos, a luz na escuridão, o abraço no meio da solidão. Quando você ora, ele se aproxima. Quando você chora, ele te consola. Quando você cala, ele te entende. E quando você desiste, ele te levanta. Ele é o vento suave que sopra e renova. Ele é o fogo que purifica e fortalece. Ele é a presença que não se explica, mas se sente.
Por isso, nunca subestime o poder da oração simples. Às vezes, uma palavra basta para mover o céu. Às vezes, um Senhor, ajuda-me, é mais forte do que 1000 discursos. Deus não mede a oração pelo tamanho, mas pela verdade que há nela. Ele ouve o clamor do coração sincero e responde com amor. Há uma presença que envolve o ambiente quando o nome de Jesus é pronunciado com fé. O ar parece mais leve, o corpo descansa e o espírito se alegra. Porque o nome de Jesus é poder, é cura, é vida. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Filipenses 2, 9 e 10. Esse nome carrega autoridade sobre tudo, sobre a enfermidade, sobre o medo, sobre o desânimo, sobre o mal. E quando você ora em nome de Jesus, o céu age em teu favor. E se o dia amanhecer difícil, lembre-se, o Deus que te sustentou ontem é o mesmo hoje. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. E se Ele já fez antes, fará de novo. A oração é a ponte entre o que foi e o que virá. É o elo que une o humano ao divino. É o fio invisível que liga o teu coração ao trono de Deus. Quando você começa o dia dizendo, Senhor, eu confio, o inferno inteiro perde o poder sobre você. Porque confiança é fé em ação, é fé madura, é fé que não depende de sentir, depende de crer. E quem crê, descansa. Senhor, o teu Espírito é quem continua movendo tudo o que existe, mesmo quando nossos olhos ainda não percebem. E é por isso que oramos agora, nesta continuação da tua presença, porque sabemos que cada palavra dita no secreto ecoa na eternidade. Quantas vezes, Pai, acordamos com o coração pesado, tentando entender os motivos da vida, sem perceber que o verdadeiro descanso está em apenas te ouvir. Quantas vezes tentamos resolver o que só o teu toque pode curar. Por isso, nesta manhã, nós escolhemos parar tudo, calar as vozes do mundo e nos render à voz que realmente importa. Tua voz, Senhor, é o abrigo da alma cansada, o sopro que reacende a fé, a direção segura quando tudo parece incerto. O inimigo tenta roubar a fé logo cedo, porque ele sabe que quem começa o dia contigo já começa vitorioso. Ele lança distrações, ruídos, preocupações, tentando afastar o coração da comunhão. Mas há uma autoridade invisível em quem dobra os joelhos. A oração da manhã é o escudo do justo, é o sopro que reacende o fogo, é a espada do Espírito que corta o medo e abre caminho onde não há. A alma que ora, mesmo cansada, é mais forte do que o exército que marcha sem fé. Porque a oração é o vínculo entre o humano e o eterno. É o fio que nos conecta ao trono da graça. Senhor, que o teu Espírito Santo visite agora o interior de cada pessoa que escuta esta palavra. Entra onde ninguém mais pode entrar. Há feridas que o tempo não cicatrizou. Há dores que a palavra humana não alcança. Há lembranças que ainda doem mesmo em silêncio. Toca, Senhor, nesses lugares escondidos. Transforma lágrimas em lições, cicatrizes em testemunhos e perdas em propósitos. Que o vento do teu Espírito varra todo desânimo, todo medo e toda culpa. Que haja libertação onde antes havia opressão. Que o coração ferido sinta o consolo e o amor que só o teu Espírito é capaz de oferecer. A tua palavra diz em Salmos 34, 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. É essa verdade que nos sustenta. Não estamos sozinhos. Mesmo quando o chão foge, o teu amor continua firme. Mesmo quando o silêncio parece longo, tua presença ainda fala. E mesmo quando o mundo nos vira as costas, o teu olhar ainda nos encontra. Porque tu és o Deus que não abandona, o Pai que não desiste, o pastor que busca até a última ovelha. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. A fé não é ausência de dúvida, é decisão de permanecer.
Mesmo quando a lógica grita o contrário, nós decidimos acreditar. Acreditar que o teu tempo é perfeito, que o teu silêncio tem propósito, que tua mão ainda está sobre nós. Cada espera é um campo onde a fé floresce e cada oração é uma semente que jamais será esquecida. O tempo do Senhor nunca é tarde demais. O que parece demora, na verdade, é cuidado. O que parece perda, muitas vezes é livramento. Pai, nós te pedimos, não nos deixes agir na pressa, ensina-nos a esperar em Ti, a esperar com esperança e não com desespero, a esperar com confiança e não com ansiedade, a esperar sabendo que o Teu ainda não nunca é um nunca, é apenas um confie em mim. Tu és o Deus que trabalha enquanto dormimos, que prepara enquanto duvidamos e que surpreende quando desistimos. Senhor, visita agora as casas, os quartos, os lares, os corações, que Tua presença preencha cada espaço vazio. Onde há solidão, traz companhia. Onde há discórdia, traz reconciliação. Onde há frieza espiritual, traz fogo. Onde há medo, traz fé. Onde há indecisão, traz direção. Que o Teu Espírito Santo ande pelos corredores invisíveis do coração humano, apagando o que é dor e escrevendo o que é propósito. Que o Teu Espírito seja como o sol da manhã, dissipando as trevas do pensamento e aquecendo a fé adormecida. Muitos têm vivido dias nublados na alma, Senhor, e precisam sentir o Teu amanhecer interior. Que a cada respiração o Teu amor seja sentido. Que cada passo do dia seja guiado por Ti, porque se Tu fores à frente, nada pode dar errado. A tempestade pode vir, mas não afunda quem Te tem no barco. Jesus, nós lembramos de quando acalmaste o mar. O vento rugia, as águas batiam, o medo crescia, e ainda assim uma só palavra, Tua, fez tudo silenciar. Aquietai-vos, disseste, e o mar obedeceu. E é isso que Te pedimos agora, Senhor. Acalma o mar dentro de nós. Faz cessar os ventos da ansiedade, os trovões da preocupação, as ondas da dúvida. Que o coração encontre em Ti o mesmo descanso que as águas encontraram naquele dia. O Teu Espírito é o mesmo, o poder é o mesmo, e a Tua presença é real. Por isso, Senhor, derrama a Tua unção sobre este novo amanhecer. Que ninguém comece o dia na força do próprio braço, mas na força do Teu Espírito. Que a oração seja o combustível da jornada e a fé, o mapa que guia o caminho. Que as palavras de hoje sejam temperadas pela Tua sabedoria. Que cada encontro, cada conversa, cada decisão seja conduzida pelo Teu discernimento. Senhor, abençoa as famílias que estão se reerguendo. Abençoa os lares onde o amor esfriou. Restaura lares quebrados, cura relacionamentos feridos, reconstrói corações despedaçados. Tira a cegueira do orgulho e substitui pela visão do perdão. Ensina-nos a amar como Tu amas, com paciência, com graça, com verdade. Que cada lar que ouve esta oração sinta agora o Teu toque. Entra, Espírito Santo, onde as palavras humanas não bastam. E se alguém, neste momento, se sente sozinho, faz essa pessoa sentir Tua presença agora mesmo. Envolve com Teu calor, com Tua paz, com Teu cuidado. Mostra, Senhor, que o Teu amor é real, que o Teu cuidado é constante e que o Teu plano é maior que qualquer dor. Tu és o Deus que escreve recomeços, o autor das segundas chances, o especialista em transformar fim em começo. Senhor, também oramos por aqueles que carregam culpas antigas. Muitos acordam todos os dias com o peso do que já passou, com erros que já foram perdoados, mas que ainda doem. Ensina-os a se perdoar como o Senhor já perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Que essa verdade se torne cura. Que o passado não defina mais o presente. Que o inimigo não use lembranças antigas para apagar a fé nova. E agora, Senhor, nós Te pedimos uma coisa: permanece conosco, não apenas nesta oração, mas em cada minuto do dia. Que o Teu Espírito seja a voz que nos corrige, o abraço que nos consola e a luz que nos guia.
que o dia termine com o mesmo amor com que começou, na tua presença. Pai, nós não sabemos o que virá, mas sabemos quem virá conosco. Por isso, entregamos tudo em tuas mãos. As alegrias e as lutas, os sonhos e as dúvidas, os medos e as esperanças. Que tudo em nós seja tua obra. E agora, Senhor, neste final de oração, nós nos levantamos espiritualmente. Porque começamos o dia de joelhos, e quem começa de joelhos termina de pé. Levanta, Senhor, aquele que caiu. Restaura aquele que perdeu as forças. Reacende o fogo daquele que se apagou. Desperta o guerreiro que dorme, o adorador que se calou, o servo que se cansou. Mostra que ainda há propósito, que ainda há promessa, que ainda há futuro. E se este dia for longo, dá-nos paciência. Se for pesado, dá-nos força. Se for difícil, dá-nos fé. E se for de vitória, dá-nos gratidão. Que em tudo o teu nome seja exaltado. Senhor, nós te agradecemos por mais um amanhecer. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua voz que acalma e direciona. Que cada pessoa que escutar estas palavras sinta agora o renovo vindo do céu. Que os ombros pesados se tornem leves, que as lágrimas se transformem em sorrisos e que a esperança volte a florescer. E agora, juntos, em um só espírito, oramos com fé e declaramos: nenhuma força contrária prevalecerá, nenhum plano do inimigo prosperará, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso escudo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Essa é a promessa que guardamos no coração. Senhor, nós te louvamos, te honramos e te entregamos este dia. Tudo o que formos fazer, que seja para a tua glória, cada palavra, cada passo, cada ato, que revele o teu amor. E quando a noite chegar, que possamos olhar para trás e ver que tudo valeu a pena, porque o Senhor esteve conosco em cada detalhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós selamos este dia debaixo da tua bênção. Que o céu nos cubra, que a graça nos acompanhe e que a tua paz, a paz que o mundo não entende, habite em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se essa oração falou com o teu coração, respira fundo e guarda isso. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus marcou este encontro contigo. Ele sabia que hoje você precisaria ouvir exatamente essas palavras. Eu quero te agradecer de verdade por ter ficado comigo até o fim deste vídeo. Isso mostra que há algo em você que busca mais. Mais de Deus, mais de fé, mais de propósito. E isso é lindo, porque o céu se alegra quando um filho escolhe parar tudo só para ouvir a voz do Pai. Mas agora, eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem te tocou, não guarda só para ti. Compartilha com alguém que precisa sentir o mesmo toque do Espírito Santo. Talvez seja um amigo que anda sem forças, uma mãe que perdeu a fé, um jovem que está em silêncio, precisando apenas de uma palavra que reacenda a esperança. Você pode ser o canal que Deus vai usar para alcançar essa vida. Quando a gente compartilha a palavra, a luz se espalha. E quanto mais luz, menos escuridão. Então envia esse vídeo, compartilha nos grupos, no status, nos stories, onde Deus te guiar. Porque nunca se sabe o que uma oração pode fazer no coração de alguém. E antes de sair, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa teu amém nos comentários. É assim que eu sei que você esteve aqui comigo, orando junto, e que o Espírito Santo falou contigo também. Isso fortalece a nossa corrente de fé. E agora, eu quero te convidar. O vídeo que vai aparecer aí na tela é o próximo passo da tua caminhada com Deus. Ele vai continuar o que o Espírito Santo começou aqui hoje. Clica, assiste com calma e deixa Deus continuar te guiando. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Em nome de Jesus. Amém.